O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores do governo Bolsonaro, explicou durante transmissão ao vivo o significado das declarações do indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, sobre ser comunista, marxista-leninista e sobre agir segundo os preceitos de Lenin. Araújo explicou: o Lenin vai sustentar que a democracia é um falso caminho e que os comunistas que querem algum tipo de democracia estão no caminho errado, que não dá para construir a sociedade que eles querem, que é com poder total para o partido, na forma de uma progressiva conquista de determinados direitos, votados em parlamentos com separação de poderes, tudo isso. Não dá para ter democracia. O embaixador relatou como o termo social-democracia foi utilizado pelos comunistas justamente para evitar a percepção negativa do termo comunista, exemplificando que Engels dizia que o termo, mesmo que impreciso, podia servir para designar um partido cujo objetivo político último é a conquista do Estado como um todo e, consequentemente, da democracia também. Ele explicou: social-democracia era um nome que se achava aceitável para o comunismo, talvez justamente porque disfarçasse mais o objetivo mais cru. O comunismo é uma palavra que já nasce com uma conotação negativa, mesmo antes de ter havido todas as matanças promovidas pelo comunismo. Já no século XIX, as pessoas já respiravam alguma coisa, farejavam alguma coisa muito ruim no comunismo. Ernesto Araújo mostrou que Lenin utilizou de forma pragmática o termo social-democracia porque se prestava a seus objetivos, que não incluíam a democracia. Araújo disse: o importante é que por trás dessa designação, que reconhecidamente pode enganar muita gente, por trás dessa designação existe uma realidade, existe um programa efetivo. E qual é esse programa efetivo? Não é o socialismo. O socialismo é apenas um aspecto secundário. O objetivo efetivo é o poder, é a conquista do Estado como um todo e a destruição da democracia. O embaixador explicou como os marxistas exploraram o conceito de uma sociedade sem Estado e como Lenin utilizou esse conceito para defender o fim da democracia. Ele disse: enfim, a doutrina marxista-leninista fundamentalmente é essa sucessão de uma sociedade burguesa para um estágio da ditadura do proletariado como socialismo e na forma de um instrumento para chegar ao comunismo. Araújo explicou que Lenin defendeu o uso da violência contra os próprios compatriotas com o fim de promover a revolução e disse: esse é o pensamento que está na forma do comunismo soviético, que depois é a forma do stalinismo, que é a forma dada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e que, entendo, é a forma esposada pelo Flávio Dino, quando ele diz que é marxista, comunista, que faz o que Lenin recomendava. E ele foi membro de um partido que dá esse tipo de visão do Lenin e depois, através da forma do Stalin, que se coloca como verdadeiro herdeiro de Lenin. O embaixador explicou: é isso que está acontecendo no Brasil, a destruição da democracia. A destruição da democracia é o que Lenin recomendava, e nós estamos vendo a implementação da fase da substituição de uma democracia chamada burguesa. Democracia clássica, democracia com divisão de 3 poderes, com eleições livres e limpas, com independência dos 3 poderes, com liberdades básicas, liberdade de expressão, com Estado de direito, direito à ampla defesa. Estamos vendo o desaparecimento de tudo isso. Araújo lembrou que a população é excluída dessas decisões, como também o foi na Revolução Russa. Ele disse: então no Brasil o que se instala? Se fosse Lenin, seria a fase da ditadura do proletariado, só que não. E é exatamente isso, é a fase de exercício da violência de uma parte da sociedade sobre a outra. Qual é a parte da sociedade que tem o monopólio da violência? É o corruptariado.
ou seja, os corruptos instalados em diferentes lugares do Estado, outros não necessariamente com cargos no Estado, mas com poder, que é exercido junto a esse Estado e suas associações com o próprio crime organizado, que passa a ser um dos implementadores dessa violência e de um grupo sobre outro grupo da sociedade. Sim, esse corruptariado é muito pequeno, é muito pouca gente, mas com muito poder. Ernesto Araújo explicou: é uma parcela ínfima da população. No entanto, eles são a classe dirigente, são a classe que tem o poder e que exerce a violência sobre todo mundo, inclusive através do crime. Então, quando o crime organizado exerce violência sobre as pessoas, isso não é um acidente no nosso esquema. Isso é porque o crime faz parte do corruptariado e tem as mãos livres, mas tem as mãos liberadas pelos diretores do corruptariado para promover essa violência contra as pessoas, porque é a maneira de implementar o poder. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho de jornais, canais e sites conservadores estão sendo retidos sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente, né? E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, um marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava, análise concreta da situação concreta. Então, Flávio Dino faz o que Lênin recomendava. Vamos ver aqui uma citação do Lênin, tá? Para a gente ver o tipo de coisa que o Lênin recomendava. Vou pegar aqui o livro O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov, né? O nome dele. Lenin é um apelido. Os líderes comunistas gostam desse tipo de apelido. Lula, né? Por exemplo, não é o nome dele, né? Mas incorporou no nome. Talvez não por coincidência, né? Stalin também não era o nome dele. Era Iosif Djugashvili, o nome da Geórgia, né? E Lula também, a Luiz Inácio da Silva, né? Virou Lula, então Lula, Lenin, Stalin, né? Tem alguma coisa leva esses camaradas a quererem mudar de nome, né? Usar esses nomes, esses apelidos, como se fossem nome. Bem, então, no livro O Estado e a Revolução, que é também logo dos anos posteriores à Revolução Soviética, o Lenin vai sustentar que a social-democracia ou seja, que a democracia é um falso caminho e que os comunistas que querem algum tipo de democracia estão
no caminho errado, né? Que não dá para construir a sociedade que eles querem, né? Que é com poder total para o partido, na forma de uma progressiva conquista de determinados direitos votados em parlamentos, né, com separação de poderes, tudo isso, né? Não dá para ter democracia. E aí isso tem a ver com a polêmica dele com Karl Kautsky, que era o grande pensador marxista da época, considerado papa do marxismo até surgir a Revolução Russa. Estamos justamente no curso de Logopolítica examinando o pensamento de Karl Kautsky e a sua disputa com Lenin, né? Isso é fundamental para entender o marxismo. Mas o Kautsky dizia, olha, não, a gente tem que manter a democracia efetiva mesmo depois da Revolução, essa coisa de ditadura do proletariado que o Marx falava, na verdade é uma figura de linguagem, estava querendo limpar a barra do Marx, né? Não é para ser ditadura, e o Lenin fala, não, é para ser ditadura mesmo. E o Lenin, então, vai citar nesse livro, que é importantíssimo também, uma frase do Engels, né, o amigo do Marx, né, entrou para a história como amigo do Marx, né, mas é um pensador em si mesmo também importante para o marxismo, né. Então, em 1894, portanto, nessa época de definição ali, o que vai ser social-democracia, o que vai ser comunismo, o Engels escreveu o seguinte, e citado por Lenin, né? Então, hoje, a palavra social-democrata pode até, eu estou lendo aqui do inglês também, né? Pode até servir, pode ter a sua serventia, né? Mesmo que ela seja inexata, né? Porque pode servir para um partido cujo programa econômico é não meramente socialista em geral, mas diretamente comunista, né? Para um partido cujo objetivo político último é a conquista do Estado como um todo e, consequentemente, da democracia também. Ou seja, a conquista da democracia, ou seja, na verdade, a derrota da democracia. Então, aqui, ele está dizendo, olha, para os comunistas, o termo social-democrata não é tão bom, mas deixa, é o que Engels está dizendo. Deixa por enquanto, porque esse é um nome que já tinha pegado, né? Mas aí o Engels vai dizer, olha, que é, digamos, o porta-voz naquele momento da pureza do pensamento marxista, mas o importante é o seguinte, o programa, né, não é apenas um programa socialista, né? Ou seja, não é apenas um programa na economia, na estrutura de propriedade, né? Um programa de transformar a estrutura de propriedade, da propriedade privada na propriedade coletiva, isso seria o socialismo, né? Mas o programa não é meramente socialista em geral, mas diretamente comunista. O que significa? Um partido cujo objetivo político último é a conquista do Estado como um todo, a conquista inteira do Estado, em inglês, conquest of the whole state, né? E, consequentemente, conquista da democracia também. Então, várias coisas aqui, né? Você vê, olha, social-democracia era um nome, né, que ele achava aceitável para o comunismo, talvez justamente porque disfarçasse mais o objetivo mais cru do comunismo. O comunismo, acho que já nasce com é uma palavra que já nasce com uma conotação negativa, né? As pessoas aqui antes de ter havido todas as matanças promovidas pelo comunismo, mas já no século XIX as pessoas acho que não já respiravam alguma coisa, já farejavam alguma coisa muito ruim no comunismo. Então Engels fala, não, deixa aí o termo social-democrata, depois Lenin vai mudar isso, mas deixa, porque já está no poder, né? Mas enquanto não tem o poder, eles se chamam de social-democratas talvez para assustar menos. Porque tem aí a palavra democrata, tem a palavra social, social, tudo pelo social, aquele negócio, e tem a palavra democrata, falam, tem esse pessoal aí querendo mudar a sociedade, mas vai continuar sendo democrático, então não vamos nos preocupar muito, né?
Então você vê também o utilitarismo sempre presente no pensamento marxista, aqui nessa frase de Engels, citada por Lenin, né? Lenin não cita nada por acaso. Citada por Lenin com aprovação. Utilitarismo, no sentido, olha, não estou aqui procurando qual é a melhor designação para o nosso partido, não, né? Do ponto de vista de refletir o que ele realmente quer. Então, se a designação hoje é de Partido Social Democrata, isso aí até tem uma certa utilidade, deixa aí. O importante é que, por trás dessa designação, né, que reconhecidamente pode enganar muita gente, por trás dessa designação, existe uma realidade, né? Existe um programa efetivo. E qual é esse programa efetivo? Não é o socialismo. O socialismo é apenas um aspecto secundário. O objetivo efetivo é o poder, né? A conquista do Estado como um todo e a destruição da democracia. A conquista da democracia. A conquista no sentido de, né, submeter a democracia a um conquistador, que é o partido, que vai ser o partido, chamado depois Partido Comunista, né? Então, deixa as pessoas acharem que, né, tem aqui um partido que quer determinadas reformas e tal, e que vai continuar sendo democrático, o que nós queremos é o poder total. E o Lenin usa isso para embasar a sua tese de que desde Marx e Engels, né, os fundadores do marxismo, né, a ideia nunca foi ter democracia, a ideia sempre foi de submeter a democracia, subjugar a democracia e criar um poder total, né? Então, o socialismo, né, não é o objetivo principal, né? Então, continua Lenin, um pouco depois no mesmo livro. Constantemente é esquecido que a eliminação do Estado também envolve a abolição da democracia, né? E que o desaparecimento progressivo do Estado significa o desaparecimento da democracia. Porque o que é a doutrina marxista na forma que ela toma com Lenin? Porque Marx e Engels nunca explicitaram totalmente qual era a visão deles do processo revolucionário como um todo, né? Deixavam um pouco em aberto, propositalmente, provavelmente, para que coubesse muita coisa ali. O Marx deixa muita coisa, muitos fios para as pessoas irem amarrando depois. Isso é de propósito. Isso é de propósito justamente porque acho que ele já intuía que se você amarrasse tudo no começo, você perderia oportunidades de atuação. Então, o Marx, claro, a origem do marxismo está em Marx também nisso. Você tem um objetivo, que é o poder total, mas a maneira de chegar lá, ele deixa em aberto. Então, Marx não disse, olha, vai ser assim, uma revolução conduzida por um partido desse tipo, papapá, fazendo tal coisa, acabando com isso, acabando com aquilo. Não, Marx não faz isso, nem Engels, né? Eles, não, deixam assim mais fluido, né, para que isso possa ser implementado de diferentes maneiras. A questão é o poder absoluto. Mas a maneira que Lenin dá para o marxismo é basicamente aquela que a gente conhece hoje, o que deveria conhecer, que é o seguinte: você tem uma fase que é a democracia burguesa, né, ou outro tipo de regime, mas no caso dos países europeus ali era a democracia burguesa, ou seja, a democracia que a gente conhece aí, parlamento, com 3 poderes, com imprensa livre, etc. Você tem uma revolução socialista, você tem uma revolução que transforma essa democracia num regime socialista submetido a uma ditadura do proletariado. Então, você tem a substituição de um regime que, segundo ele, é falsamente democrático, porque a democracia burguesa, segundo ele, é uma ditadura da burguesia, por uma ditadura do proletariado, sem os instrumentos todos da democracia. Isso tudo é destruído. Você tem, então, o socialismo implementado na economia, com a abolição da propriedade privada, embora isso não seja tão determinante assim, porque o próprio Lenin, né, no período da nova política econômica, ele permite determinados elementos de propriedade privada, mas então isso seria uma fase intermediária, e aí com o tempo, muito tempo, né, quando
diferença de classes estivesse completamente abolida, você já não precisaria mais do Estado, né? Então você nesse momento da ditadura do proletariado, você tem um Estado máximo, né? Mas esse Estado vai wither away, a tradução sempre se usa em inglês, né? Se desfazer aos poucos, agora não me recordo qual é a tradução que se usa em português, né? Vai se desfazer aos poucos, e como se fosse naturalmente. E aí, quando o Estado desaparecer, você terá a sociedade comunista, que é uma sociedade sem Estado, é uma sociedade onde, né, todos funcionam sem precisar nenhum tipo de repressão, tá certo? Eu interpreto que essa sociedade sem Estado é a sociedade do poder tão absoluto que o poder já está dentro da cabeça das pessoas e não mais num Estado estabelecido com suas instituições, suas bandeiras, suas constituições, etc. Mas, enfim, a doutrina marxista-leninista fundamentalmente é essa sucessão de uma sociedade burguesa para um estágio da ditadura do proletariado com socialismo, né, na forma de um instrumento para chegar ao comunismo. Então, Lenin vai dizer o seguinte, bom, já disse, né, falei já citei isso aqui, né? A eliminação do Estado também envolve a abolição da democracia, porque todos os marxistas concordavam que o objetivo último seria a abolição do Estado, isso está em Marx, né? Claro que isso é a maneira de Marx falar e tudo no marxismo também tem que ser submetido ao processo dialético, uma interpretação dialética. Então, a meu ver, quando Marx fala, né, que o objetivo último é a abolição do Estado, na verdade, o objetivo último é a exponencialização do Estado ao infinito, né, e a introjeção completa do Estado no ser humano, portanto, com a destruição interna da liberdade humana. Enfim. Mas o certo é que Lenin faz essa conjugação da abolição do Estado com a abolição da democracia. E ele diz ainda, né, a democracia, diz o Lenin, né, é uma organização para o uso sistemático da violência por uma classe contra a outra, né, uma seção da população contra a outra. Então, o que ele vai dizer? Olha, isso que é chamado de democracia é a burguesia oprimindo o proletariado. Então, o que nós vamos ter vai ser o contrário disso, né? Vai ser o uso da violência por parte do proletariado para oprimir e destruir a burguesia, né? Então, não tem nada de democracia, porque também não tinha nada de democracia na chamada democracia. Isso é o pensamento do Lenin, né? Isso é o que Lenin recomenda, que você use a liberdade máxima, você use o máximo de violência, né, que tiver à sua disposição para destruir os inimigos da sua classe, os inimigos do seu projeto de poder, né? Então, ele diz, ao procurar o socialismo, nós estamos convencidos de que ele se desenvolverá em comunismo, né? E aí, né, em conexão com isso, a necessidade da violência, né, de uma pessoa sobre outra, de uma seção da população sobre a outra, vai desaparecer, porque as pessoas se tornarão acostumadas a observar as condições elementares da vida social, sem violência e sem subordinação. Tá? Então, está claro que vai haver violência, né? Que a violência vai ser a essência na fase da ditadura do proletariado, né? É necessário. Agora, essa necessidade vai desaparecer, né, da promoção da violência de uma pessoa sobre a outra, de uma classe sobre a outra, de uma parte da sociedade sobre a outra, vai desaparecer quando? Quando as pessoas estiverem acostumadas a observar as condições elementares da vida social sem violência e sem subordinação, né? Ou seja, quando as pessoas tiverem introjetado o poder opressivo dentro delas, né? Não é exatamente o que ele está falando, mas é o que nós temos aí, né? Portanto, esse é o pensamento de Lenin, esse é o pensamento que está na forma do comunismo
soviético, que depois é a forma do stalinismo, que é a forma herdada pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCdoB, e que, entendo, é a forma esposada pelo Flávio Dino, né? Quando ele diz que é marxista, comunista, que faz o que Lenin recomendava, e ele foi membro, né, de um partido que herda esse tipo de visão do Lenin, né, depois através da forma do Stalin, que se coloca como o verdadeiro herdeiro de Lenin. Tá? Então isso aqui é um dos pequenos aspectos aqui da programação comunista. Né? Ora, isso é o que está acontecendo no Brasil, né? A destruição da democracia. Então, a destruição da democracia é o que Lenin recomendava. Né? E nós estamos vendo a implementação da fase da substituição de uma democracia chamada burguesa, uma democracia clássica, uma democracia com divisão de 3 poderes, com eleições livres, né, e limpas, com independência, né, dos 3 poderes, com enfim, liberdades básicas, liberdade de expressão, com Estado de Direito, direito à ampla defesa. Nós estamos vendo o desaparecimento de tudo isso. Então, essa fase da democracia burguesa já passou no Brasil. Nós temos agora o quê? A fase da ditadura do proletariado, só que não é o proletariado que fez a Revolução, como também nunca foi, né? Não foi o proletariado, não foram os trabalhadores que fizeram a Revolução Russa. Os trabalhadores russos queriam mais liberdade, né? E queriam né, menos opressão. No fundo, o Lenin lhes deu o oposto, em nome deles. Né? Mas, então, no Brasil, o que se instala, né, se a gente fosse ler pelo Lenin, seria a fase da ditadura do proletariado, só que não é. Né? É exatamente isso. É, sim, a fase de exercício da violência de uma parte da sociedade sobre a outra. Qual é a parte da sociedade que tem o monopólio da violência? É o corruptariado, ou seja, os corruptos instalados, né, em diferentes lugares do Estado, outros não necessariamente com cargos, né, no Estado, mas com poder exercido junto a esse Estado, né, e suas associações com o próprio crime organizado, que passa a ser um dos implementadores dessa violência de um grupo sobre outro grupo da sociedade. Sim, esse corruptariado é muito pequeno, é muito pouca gente, mas com muito poder, então você pode colocá-lo, sim, como um de 2 grandes grupos da sociedade. O grupo do restante da sociedade é imenso, numericamente, mas extremamente frágil em seus instrumentos. Então, hoje você tem a ditadura dessa classe. Então, a ideia é que a classe proletária seria majoritária, mas o seu poder sobre o que restava da classe burguesa não decorria do fato de ter mais proletário do que burguês. Né? Porque se fosse isso, eles poderiam conviver com a democracia. Tem muito mais trabalhador do que burguês, então a democracia vai ser dos trabalhadores, eles é que vão decidir. Mas não, né? Lenin nunca quis isso. Lenin nunca quis isso, porque ele sabia que isso ia gerar realmente algum tipo de democracia. Não é o que ele queria concentração absoluta de poder para chegar ao comunismo, no sentido de introjeção completa do poder dentro das pessoas. Então, a questão majoritária não é problema. De forma que no Brasil, né, o corruptariado não precisa ser mais numeroso do que a população como um todo. Ele é quase infinitamente menos numeroso. Corruptariado são talvez algumas centenas de pessoas que realmente manejam o corruptariado. Quer dizer, o Politburo são algumas dezenas, se tanto, de pessoas, né, o centro diretivo, o núcleo diretivo. Depois você tem ali o pessoal que gravita em volta, querendo chegar mais perto do poder, algumas centenas de pessoas, e depois alguns agentes implementadores ali, alguns milhares, talvez, que estão ali à disposição, mas é uma parcela ínfima da população. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros,
sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui